Um dos problemas de se estudar a história por uma via eurocêntrica é não levar em consideração as grandes contribuições que sociedades do Extremo Oriente deram para a nossa humanidade. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. O nosso assunto de hoje é China Antiga. Vem comigo! E antes de mais nada, é necessário lembrar a você algo importante. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu joinha aqui no final do vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas e o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para a plataforma. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade de membros aqui do nosso canal, eu vou deixar aqui no canto inferior aqui da tela, tá? Um QR Code que vai levar você para uma chave Pix, e aí você pode fazer a contribuição que você bem desejar, para que você possa ajudar o nosso projeto a se expandir, né? Enfim, sem mais delongas, vamos então para a nossa conversa de hoje. A gente vai pensar sobre China Antiga. É interessante porque é uma das sociedades menos estudadas aqui pelo Ocidente e é uma das mais interessantes em relação ao Extremo Oriente. A gente vai pensar necessariamente, inicialmente, nas origens desse povo chinês e depois pensar como se construiu a formação desse Império Chinês. Mas antes, vamos às origens. Quais são as origens desse povo chinês? De onde eles vieram? Veja que as primeiras ocupações humanas ali na região da China remontam a 30 mil anos, desde aqueles períodos de migração humana que levaram inclusive à ocupação do continente americano, ou seja, para chegar no Estreito de Bering e chegar até o continente americano, os agrupamentos humanos foram ali passando sim pela região da China. Mas o processo de sedentarização é um processo um pouco mais tarde, se dá por volta de 8 mil anos antes de Cristo, tá certo? Então, os primeiros assentamentos humanos na China foram formados há aproximadamente 8 mil anos, tomando como base as regiões próximas aqui aos rios Guangzhou e Yangtze, respectivamente, o Rio Amarelo e o Rio Azul, como você começa a perceber, inclusive, no mapa, né? Você tem aqui algumas concentrações humanas, desde o século 7, século 8 a.C. Inclusive, você tem aqui uma área de solo no seu mapa, que está de amarelo, né? O conhecido como solo de Loess, né? Que é um solo extremamente extremamente úmido, né? E muito fértil. É ali, inclusive, onde se deu os primeiros cultivos de vegetais pelo homem ali naquela região, com destaque para o arroz, o painço, né, que foram assim produtos muito importantes para a alimentação daquelas populações iniciais. Lembrando que à medida em que eles foram se sedentarizando próximo aos rios, você lembra que isso era uma característica das chamadas civilizações hidráulicas, né? Inclusive temos um vídeo no nosso canal, vou deixar aqui no card para você depois assistir sobre essas civilizações hidráulicas. Então assim, eram agrupamentos humanos que passaram a se sedentarizar em torno ali dos rios, se valendo da criação de canais de irrigação, né, para a expansão da agricultura. Com isso, as ocupações humanas foram se sedentarizando, consequentemente atraindo animais para a região, e aos poucos você vai ter a domesticação de animais. No caso da China, você vai ter inclusive alguns animais que vão se caracterizar ali como centros de criação, como por exemplo bois, cabras e cães. Sim, você não leu errado, eu estou falando cães mesmo. Os chineses eles tinham esse costume de criar cães para a própria alimentação. E assim foi se desenvolvendo ali aldeias, consequentemente depois cidades que foram se organizando a partir de uma complexa rede, de sociabilidade e assim por diante. E aí você vai ter um florescimento de uma vida cultural muito interessante, tá? Inclusive, eu quero destacar aqui alguns traços dessa cultura material, como é, por exemplo, o caso das culturas Yangshao e Longshan, que eram culturas cerâmicas, você inclusive vê nessas imagens, né? Cerâmicas mais esbranquiçadas, mais claras, e cerâmicas mais escuras. Isso mostra, por exemplo, a habilidade dos artesãos chineses no trato com a argila. É interessante porque registros arqueológicos mostram, por exemplo, que esses artefatos eram utilizados para a conservação de grãos, para o transporte de água. Inclusive, nesses vasos você também tem o início ali de uma prática de escrita chinesa, tá? Não necessariamente a escrita chinesa como a gente conhece hoje, mas aí você tem os primeiros passos de uma cultura também, né, pautada na cultura escrita. Outra coisa interessante também lembrar é que essas sociedades
que vão se formando ali na China, possuíam também um conhecimento, né, e criavam o chamado bicho da seda, que vai ser justamente aquele animalzinho, aquele inseto, que vai produzir a famosa seda chinesa, né? Então a galera vai vai começar a conhecer o trato, né, desses insetos e aí produzir tecido a partir, né, dessa produção aí do animal. Enfim, vamos lá. Vamos prosseguir, inclusive, mostrando a vocês o seguinte, que a história da China, o Império Chinês, como a gente ouve, por exemplo, em produções cinematográficas, nos desenhos animados e tudo mais, isso é uma construção que vai ser dada com o passar do tempo. Na verdade, a história política da China é uma história política muito oscilante. Você vai ver que a história da China antiga vai ser marcada por momentos, ora de centralização, ora de fragmentação política. Então, na verdade, a gente não vai encontrar um Estado unificado chinês por enquanto, pelo menos até mais ou menos ali até o século XVIII a.C., né? Na verdade, a unificação de fato de todo o território chinês vai se dar praticamente no século III antes de Cristo, e a gente vai inclusive falar disso daqui a pouco. E interessante porque você vai ter momentos em toda a história da China, histórias de fragmentação política, ou seja, formação de monarquias autônomas, e você vai ter também momentos em que essas monarquias elas se unificam em torno de dinastias que centralizam o poder e acabam formando um Estado unificado. Então você vai ter momentos de centralização, momentos de fragmentação política. Como eu havia falado para vocês, inicialmente a China era composta por monarquias autônomas, né? E a formação desse Império Chinês vai ser o resultado nada mais de intensas lutas entre as variadas famílias guerreiras da China, né? Então você vai ter senhores de terra, você vai ter ali sujeitos que vão ter o poderio das armas, o poderio militar, e vai impor, né, o seu poder sobre outras famílias, outras dinastias, outras cidades, até formar um Estado unificado, um Estado imperial. A gente vai ver que as primeiras dinastias chinesas, porque é bom falar o fato de que o poder político, né, monárquico era muito parecido, por exemplo, com a noção que os egípcios tinham, né, de sucessão de poder dentro da família. Aí você vai ter as chamadas dinastias. As primeiras dinastias chinesas vão surgir ali no século XX antes de Cristo. Então, por volta do século 20 a.C., até mais ou menos século XVIII, você vai ter a primeira dinastia chinesa. Essa primeira dinastia, na verdade, a gente não tem tanta informação documental, na verdade. Essa dinastia, inclusive na tradição histórica da China, é praticamente uma dinastia mítica, iniciada por um guerreiro lendário, na verdade, chamado Yu. Não há documentação sobre essa dinastia. Esse sujeito, esse lendário Yu, ele foi assim o primeiro, né, de uma sucessão de grandes reis que surgiram ali na China, de grandes guerreiros que surgiram ali na China e, enfim, né, impuseram o seu poder sobre outras regiões da China, e aí foi, né, de certa forma, demonstrando a sua hegemonia. O que é que acontece? Nesse contexto, você tem alguns registros arqueológicos, não necessariamente aponte para esse sujeito, para esse lendário Yu, mas você vai ter aqui a criação, né, de um sistema de diques, e isso foi muito interessante porque isso expandiu a produção agrícola na China, né? Você lembra, inclusive é justamente por aí que você vai ter a consolidação justamente da expansão da agricultura na China, né? Como eu disse, o assentamento das primeiras cidades e assim por diante, né? Então você tem algo extremamente característico nessa primeira dinastia, a dinastia Yu. Como eu disse, não é uma dinastia que a gente tem grandes informações, mas a tradição da China, na tradição chinesa antiga, aponta essa como a primeira dinastia. Após, né, essa dinastia, isso no século XVIII, ainda você vai ter a chamada dinastia Shang, essa dinastia que vai levar a China para a era do bronze, e você vai ter algumas inovações tecnológicas, né, algumas ferramentas, inclusive, que vão ser criadas para otimizar a produção agrícola. Não em larga escala ainda, mas você vai ter o conhecimento da manipulação de metais agora na China. Isso vai, inclusive, ser fundamental, né, do ponto de vista econômico, né, nessa questão de você produzir ferramentas para a agricultura, como também você vai ter um benefício do ponto de vista militar, né? Você tem a construção de armas mais eficientes. Outra coisa também que é característica dessa dinastia Shang seria, no caso, né, a instituição, a consolidação da escrita ideográfica. Veja que, por exemplo, é muito diferente da concepção de outras sociedades antigas. Você vai ter que, por exemplo,
a China, na verdade, né, vai ter um tipo de escrita muito diferente da escrita que nós conhecemos, por exemplo, na Grécia, em Roma ou na própria Fenícia, porque os fenícios foram os primeiros, né, a criar a chamada escrita alfabética, né? E aí interessante porque os chineses eles escrevem, né, a partir de ideias, né? Então cada símbolo corresponde a uma ideia. Isso você conhece, né, com muito mais frequência, né, a partir daqueles, sei lá, de imagens ou de vídeos que a gente já ouve ou vê sobre a China, na verdade. Outra coisa também pensar é que essa monarquia da dinastia Shang, né, ela criou estruturas sociais e políticas bem definidas. Então você tem, na verdade, ali a formação de um centro, né, de centros administrativos e órgãos do Estado que organizariam e administrariam a China, né, na verdade. É interessante porque isso vai fazer com que os chineses mostrem, né, uma hierarquia no poder, uma divisão social muito clara. A grande parte da população era camponesa, então produzia não para si mesma, né, mas produzia para o reino chinês. E aí você vai ter, basicamente, em troca disso, parte dessa colheita para quem trabalhou. Enquanto isso, você tem a formação ali de uma cúpula, de uma cúpula de soldados, guerreiros, senhores de terra, e junto com os reis da dinastia Shang, de certa forma tinha um papel de liderança nessa sociedade chinesa, né? Essa monarquia vai ser baseada no chamado culto aos ancestrais. Isso vai ser uma marca, inclusive, na sociedade, na cultura chinesa, né? A ideia de respeitar os ancestrais, né? De ver os ancestrais como sujeitos que poderiam guiar, os vivos nas principais decisões, uma vez que os ancestrais passaram por todo o ciclo da vida, ou seja, né, nasceram, cresceram, reproduziram e passaram pela experiência da morte. Logo, os ancestrais eles têm uma experiência mais completa da vida do que os vivos. Então, por isso, os ancestrais eles são assim venerados, eles são respeitados, são levados em consideração na cultura chinesa. Daí a ideia do culto aos ancestrais. É interessante que você vai ter os primeiros centros urbanos fortificados, beleza? Ali ainda você não tem a construção da muralha da China, ainda não. Mas você vai ter as primeiras fortificações nas cidades chinesas. É interessante que você vai ter aquela transição, né, de assentamentos pequenos para aldeias, né, tribos, aldeias e cidades, depois cidades fortificadas. Com o passar dos anos, né, uma outra dinastia ela assume o poder, vai ser a dinastia Zhou, no século XI a.C., até mais ou menos ali o século IX, século VIII a.C., vai ser um período de estabilidade política para a China e vai ser, de certa forma, caracterizado por domínios de reis que utilizavam assim o discurso de que o seu poder era vindo do céu, né? Então a ideia da doutrina do mandato do céu. Então isso dava aí uma prerrogativa de autoridade, já que você tem basicamente uma ordenação divina que legitimava o seu poder, né? Então isso é uma coisa característica, por exemplo, dos reis da dinastia Zhou. É interessante porque você vai ter alianças feitas entre os soberanos e os senhores de terra e um processo de expansão territorial e comercial, né? A partir daí você vai ter algumas zonas de influência econômica na China. E é interessante também destacar, como eu falei, essas alianças, porque é isso que vai ser basicamente ali o pontapé inicial para o início da fragmentação, né, política na China novamente. Porque vejamos, o que é que eu quero pensar? Você tem até então monarquias autônomas que de certa forma estavam submetidas a um poder de um soberano maior, mas você não tem um Estado unificado por enquanto. Você não tem um Estado unificado chinês. E a situação piora mais ainda quando os reis da dinastia Zhou começam a distribuir terras para a nobreza. Isso vai enfraquecendo o próprio poder, porque isso vai dar poder, vai dar mais prerrogativa política, militar e econômica para os senhores de terra. E, consequentemente, o que é que vai acontecer? Estes senhores de terra vão acabar se fortalecendo. E aí, no século III, ou melhor, no século VIII a.C., o que é que vai acontecer? Essa estabilidade ela vai passar porque o fortalecimento dos senhores de terra na China acaba desfavorecendo os soberanos da dinastia Zhou. E aí você vai ter, como você pode ver no mapa, né, uma fragmentação territorial e vai ter um período de estabilidade até o século III, que vai ser o período dos chamados reis combatentes. Ou seja, você vai ter aqui reinos, na verdade, reinos diferentes na China, que vão disputar a hegemonia da região. Como você começa a perceber, por exemplo, aqui no mapa, né, você vai ter algumas dinastias aqui, algumas
alguns reinos que vão se destacar, né? O reino Qin, reino Wei, reino Zhao, Yang, Qi e Shu, né? No fim das contas, você vai ter aqui entre o século 8 até o século 3 a.C., né, um embate entre esses reinos em si, né? E interessante porque o resultado disso, né, depois de muitos séculos de combates, você vai ter a vitória de um destes. Você vai ter, por exemplo, e eu volto para o mapa, aqui no seu lado esquerdo, você tem uma região aqui, uma monarquia conhecida como a monarquia Qin. E é justamente esta monarquia Qin que vai se sobressair diante das outras monarquias, e aí você vai ter sim agora um processo de unificação da monarquia chinesa. Um sujeito chamado Shi Huangdi vai ser o primeiro imperador da China. Depois de anos de combates, esse sujeito, no século 3 a.C., vai unificar a China. E você vai ter aqui no mapa, aqui, né, uma comparação entre o território chinês atual e o território que correspondia ao território da monarquia chinesa, da dinastia Qin. Inclusive é daí que vem o termo China ou China, né, que seria o nome do país que hoje nós conhecemos. Quais são as grandes características dessa monarquia Qin? E aí sim nós temos a porta aberta para o Império Chinês. Agora você tem um império na China. E quais são as características desse Império Chinês nos anos do Império Qin? Você vai ter, inclusive, olha, um período bem passageiro, são 20 anos, né? Shi Huangdi, ele vai exercer ali um poder de soberania sobre o território conquistado, né? E vai, de certa forma, implantar uma série de medidas interessantes. A primeira delas era a ideia de enfraquecer a nobreza, né? Isso para evitar, inclusive, que houvesse assim, fragmentação novamente, para que não houvesse nenhum tipo de conflito interno. Então, o Shi Huangdi tem uma ideia de acabar com esse poder, né, descentralizado que estava nas mãos dos nobres. Então, o que é que ele faz? Ele desarma os nobres, né, ele pede para que os nobres entreguem suas armas e passa a estabelecer concursos para o preenchimento dos cargos públicos. E é interessante porque ele tira das mãos da nobreza essa concentração de poder burocrático e administrativa no Estado, no Império Chinês. E aí ele vai adotar, por exemplo, o critério de chamar para o trabalho as pessoas, apenas aquelas pessoas que eram capacitadas, né, intelectualmente, tecnicamente, para os cargos públicos. E, inclusive, é justamente aí que vai surgir, por exemplo, a noção de concurso público, né? Ou seja, você tinha que provar o seu valor, tinha que provar a sua habilidade, provar as condições necessárias para alcançar aquele cargo. Veja que isso vai ser uma influência direta de um pensador chinês que viveu ali no século 6, né, século 5 a.C., um cara chamado Confúcio, né, Kung-Futsu. Ele vai ser basicamente assim a base do pensamento de compreensão de como se pensar, inclusive, a política chinesa. A gente vai até ter um vídeo específico para falar sobre ele, né, e sobre o pensamento chinês em geral. Mas isso eu vou deixar essa pitadinha para outra oportunidade em outro vídeo. Mas o que é que acontece agora? Baseado nas ideias de Confúcio, há uma apropriação dessas ideias, a compreensão de que apenas aquelas pessoas que provam a virtude, que provam a habilidade, é que pode sim ocupar esses cargos. Então isso tira das mãos da nobreza esse poder, né? Lembrando que entre a nobreza o poder é passado hereditariamente, a condição social é estabelecida a partir do nascimento. Então os anos do Império Qin são marcados pela desarticulação dessa nobreza, né? Você vai ter também uma eficiência administrativa por conta disso, né? Ocorre a padronização da escrita e das leis. Então você tem aqui leis para todos, né? Leis para todos os habitantes do Império Qin. Você vai ter inclusive a padronização da escrita chinesa. Então você tem, que era uma forma até mesmo de unificar os documentos do Estado Imperial Chinês nessa época. Você também vai ter aqui a continuidade da construção da Grande Muralha. E aí quando eu estou falando aqui da Grande Muralha, estou falando sim da chamada Muralha da China, como nós conhecemos hoje. Na verdade, a Muralha da China é um conjunto de várias muralhas que estão espalhadas pelo território chinês. A gente não está falando somente de uma muralha contínua, né? Mas é um conjunto de muralhas ali na China que foram utilizadas para poder conter o avanço estrangeiro, né? E é uma das maiores obras construídas pela humanidade, uma das maiores obras de engenharia da história da humanidade. E interessante porque a gente nem fala isso com muita frequência, né? Veja que os chineses eles eram
ávidos engenheiros nesse sentido, né? Ávidos construtores, e construíam obras assim muito imponentes, né? E muito bem estruturadas. Você vai ver também algumas medidas econômicas, né? Você vai ter a padronização da moeda, a adoção de um sistema único de pesos e medidas. Isso vai fortalecer o comércio, né? Então, quando você tem uma moeda só, quando você tem um sistema único de pesos e medidas, então você unifica, inclusive, o fluxo comercial. Isso vai favorecer os grandes comerciantes, que já estavam sendo beneficiados pela alta da produção agrícola a partir da modernização dos canais de irrigação. Isso durante o Império Qin, durante os anos, né, do reinado de Shi Huangdi. A grande questão é que, com o passar dos anos, após a morte de Shi Huangdi, vai haver uma disputa interna e quem vai ganhar vai ser justamente esse rapaz, Liu Pang, ou Liu Bang. Ele vai ser o segundo rei do Império Chinês e vai ser o primeiro rei da primeira dinastia unificada da China, né? Essa dinastia Han, ela vai durar praticamente ali 4 séculos, né? Entre 206 a.C. a 220 depois de Cristo. É interessante porque eu estou falando, lembra que eu falei de dinastias anteriores à unificação da China, mas essas dinastias anteriores não eram dinastias dentro de um estado unificado chinês. Agora não, agora você tem um estado unificado na China e você vai ter a primeira dinastia da China unificada, que seria a dinastia Han, tá bom? E quando eu falo da dinastia Han, o que é que a gente pode destacar? Veja, a dinastia Han se destacou por algumas realizações importantes. A primeira delas foi a imposição do mandarim como língua oficial. Veja, a partir deste momento, você tem das várias línguas, dos vários dialetos que ainda hoje existem na China, você vai ter a imposição do mandarim como sendo a língua oficial do Império Chinês, né? E veja, dali para frente, o mandarim vai ser imposto como a língua da maioria dos chineses. Óbvio que existem relações de poder por trás disso, né? Inclusive ainda hoje, né, na China você tem várias culturas chinesas, várias línguas e vários dialetos chineses, mas o mandarim ainda hoje se impõe como língua oficial na China. Outra coisa também que eu quero destacar é a ideia do fortalecimento militar e a expansão territorial. Inclusive a gente vai ver nos mapas, né, que a expansão territorial da dinastia Han, ela foi assim bem extensa. Veja como o que é que acontece aqui nesse mapa, né? Você tem uma comparação entre as dinastias anteriores, que eram dinastias que não eram dinastias unificadas, como a dinastia Shang e a dinastia Zhou, mas você vai ter aqui a dinastia Han. Veja aí o tamanho do território, indo ali desde o Oceano Pacífico até próximo, né, ao norte da Índia, próximo ao rio Indo, né? Então veja como você tem aí uma territorialidade muito extensa. Inclusive você tem o destaque da chamada Grande Muralha, né, que vai cercar ali o norte do Império Chinês, né? É interessante também destacar que, além dessa expansão territorial, desse fortalecimento militar, né, você tem também aqui o aumento da influência chinesa na região asiática. Isso por conta do comércio, tá? Você vai ver que a China vai começar a criar, né, grandes redes comerciais e vai, de certa forma, manter contato com a monarquia indiana, com regiões da Mongólia, né? E aos poucos a China vai se expandir a ponto da gente trazer um dos maiores destaques da China, na dinastia Han, que foi o intercâmbio comercial entre a China e o Ocidente, a partir da chamada Rota da Seda. A Rota da Seda foi uma das maiores rotas comerciais da história da humanidade. Se você olhar, por exemplo, aqui no mapa, você tem uma rede de comércio que ligava cidades do extremo leste chinês, como, por exemplo, a cidade de Luoyang, até Roma, né, que seria ali na Europa, né, a capital do Império Romano. E eu estou falando aqui, gente, de uma rede comercial do século I, século II ainda, antes de Cristo. Então veja, você vai ter uma relação muito próxima entre o Império Romano, que vai ser formado no final do século I, com a China Imperial. É interessante porque isso insere a China no mapa da história. Geralmente, quando a gente estuda o Império Romano, a gente estuda o Império Romano isolado. Mas o Império Romano não está isolado. O Império Romano não está ali sozinho. O Império Romano convive com outros povos, com outros estados e com outros impérios que existem ali
na região. E o Extremo Oriente, veja, não está desconectado do Ocidente, como também o Ocidente não está bloqueado ou isolado do Extremo Oriente. Então veja que há um grande fluxo. Se você olhar no mapa, veja aqui regiões da China, né, que você tem aqui alguns trechos, né, alguns traços aqui de fluxos terrestres, né, de rotas terrestres e de rotas marítimas também, tá? Vale destacar também que os chineses, eles eram bons navegadores. Isso vai ficar muito claro, por exemplo, quando falarmos do século X na China, e foi o século assim de ouro do Império Chinês, né? Então veja esses destaques. Além disso, é bom também falar desse florescimento da cultura chinesa durante a dinastia Han. Porque durante a dinastia Han, a China vai vivenciar uma série de inovações tecnológicas. Inclusive inovações tecnológicas que foram trazidas para o Ocidente apenas séculos depois do contato com os chineses. Por exemplo, a invenção do papel à base de celulose. Você lembra, inclusive, que, por exemplo, nas sociedades ocidentais, ou ali no Oriente Médio, na Palestina, se usava muito papiro, se usava muito peles de animais para poder registrar, né, coisas escritas. Inclusive na Mesopotâmia, lá nos primórdios das primeiras cidades mesopotâmicas, você tinha a chamada escrita cuneiforme. Então veja, aqui na China, já no século II a.C., você vai ter aqui a utilização do papel de celulose, o papel como hoje nós conhecemos no Ocidente. Além disso, você vai ter aqui também a criação de outros instrumentos de medição de tempo, como por exemplo relógios d'água e relógio solar. Você vai ter também aqui o desenvolvimento de instrumentos astronômicos e náuticos, como é o caso, por exemplo, da bússola, né? A bússola vai ser um instrumento muito importante para a navegação nos oceanos. E é interessante porque, se você olhar nesse esquema, na imagem ali em cima, ali é a representação das primeiras bússolas chinesas, né? E veja que é muito diferente da bússola como nós conhecemos hoje, né? Mas era uma bússola que funcionava da mesma forma, né? Outra coisa também chamando a atenção, você vai ter o refinamento da arquitetura, uma arquitetura mais refinada, mais elaborada, né? E isso é uma marca também do Império Chinês durante a dinastia Han. Agora, óbvio, né? Como eu disse no início do nosso vídeo, a história da China é uma história de fragmentação e de centralização política, né? De momentos oscilantes. E aí você vai ver que a dinastia Han não vai ficar por muito tempo de pé. Ela vai cair no século III depois de Cristo. E aí você tem uma nova fragmentação política na China, dando início aí a um período marcado por guerras internas e de invasões externas. Ou seja, você vai ter ataques estrangeiros ao mesmo tempo que você vai ter também disputas internas que vão enfraquecer a dinastia Han, vão por fim a dinastia Han, e durante 3 séculos, né, após a dinastia Han cair, você vai ter um período de reinos oscilantes, né, não de dinastias necessariamente falando, mas você vai ter aqui alguns reinos transitórios durante 3 séculos, até que 3 séculos depois uma nova dinastia vai surgir na história da China, que é justamente a dinastia Tang, que vai ali se consolidar no século 6 até o século 10 depois de Cristo. E a partir de então você vai presenciar nesses estudos, a partir dessa dinastia Tang, o chamado período de ouro do Império Chinês. Mas aí a gente não vai contar isso agora, porque tem muita coisa para a gente ver nessa chamada Idade de Ouro, ou nos séculos de ouro do Império Chinês. A gente vai deixar isso para uma próxima oportunidade, para um próximo vídeo que vamos lançar aqui no canal. Mas antes, espero e eu desejo, né, que essa explicação tenha sido muito clara para você, você tenha compreendido, tenha conhecido um pouco mais da história da China. É uma história tão pouco falada, né, mas é muito interessante, como muitas coisas, de certa forma, nós absorvemos daquela sociedade chinesa, e também, né, estudar essas sociedades nos faz entender que a história não está simplesmente girando em torno da Europa, né, como a gente tem às vezes o vício de pensar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado dessa nossa explicação. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, deixa o seu joinha, compartilhe isso com seus amigos, para que a gente possa fortalecer o nosso canal e fortalecer os nossos vídeos. Eu encontro você então no próximo episódio, no próximo vídeo, ainda falando sobre China, aqui no Diálogos da História.
Tchau, tchau, pessoal.